Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, alguns avisos, tá? A irmã coordenadora da MCA, Leninha, pede para avisar que a partir do próximo domingo, dia 14, às 17h30, inicia-se a reunião da MCA. Revista Manancial, tá? Quem quiser adquirir a revista tem que estar procurando a irmã Amélia até hoje. Irmã Amélia? Cadê? Se levanta para todo mundo ver que é a irmã Amélia, para quem não sabe. Amém? O expediente da nossa igreja, segunda e terça-feira, estará fechado e vai abrir a partir da quarta-feira, dia 10 de fevereiro. E dia 10 de fevereiro também, quarta-feira, vai ter assembleia extraordinária para a eleição do nosso próximo diretor financeiro para o ano de 2016. Eu vou pedir para a igreja, nesse momento, ficar em pé, para a gente poder orar e iniciar aqui os trabalhos dessa noite. Pai querido, Pai celeste, é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que entramos, ó Deus amado, na Tua presença. Primeiramente, ó Pai, para te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de mais uma vez estar aqui na Tua casa, podendo louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Também te agradecemos, ó Pai, pelo nosso grupo de irmãos que estão ali em Lençóis Paulista. Podemos ver, ó Pai, através de algumas fotos, o trabalho ali naquela cidade, que está sendo uma bênção. Que o Senhor possa estar plantando a Tua palavra ali, ó Deus amado, naquele local, para que os nossos irmãos, ao retornarem, possa ficar a semente lançada ali naquela terra fértil, ó Pai. Também entregamos esse culto de hoje nas Tuas mãos. Tudo aquilo que será feito, os hinos que serão entoados, participação musical, as orações, a palavra, Deus amado, seja tudo dirigido pelo Senhor. E que o nosso coração esteja aberto, ó Pai, para poder receber o recado que o Senhor tem para nossas vidas nesse dia de hoje. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O grupo Eliatá. Boa noite, irmãos. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Deseja a ele uma boa estada na casa do Senhor. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Então nós vamos cantar Graças Dou. Aqui diante de Ti eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim,
Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por teus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Amém? Amém? Quantos aqui estão gratos por estar na casa do Senhor neste momento? Que o Senhor seja engrandecido. Vamos cantar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus.
permaneça em pé. A irmã Juliana pede para avisar que o culto infantil está normal lá atrás, tá? Então, se tiver criança no templo, pode dirigi-las lá com a tia Ju. Todos têm o boletim? Amém. A leitura de hoje está em Romanos 12, 9, 10 e 15 a 18, Salmo 133, verso 1, Romanos 13, verso 8 a 10, e do capítulo 14, dos versos 7, 10, 12, Salmo 133, 1. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a sua lei. Nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teus irmãos? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Débora falou para a gente que estava de folga hoje, mas poderia nos ajudar a reger o próximo hino de adoração? Um só rebanho? A Noêmia? Desculpa, é a Noêmia, desculpa. Os irmãos podem se assentar, por favor. 574 do HCC, um só rebanho. Um só pastor.
Amém. Agora vamos para fazer uma oração de adoração. Convidar a irmã Nayara para fazer essa oração. E após a oração vai ter uma inspiração musical com o nosso irmão Elias Machado. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, te agradeço, Senhor, por este domingo, por podermos estar na Tua casa, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada vida que tem aqui, Senhor, que se dispôs a estar aqui para te adorar, Senhor, e te prestar um culto, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel e sempre está conosco, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te adoro em nome de Jesus. Amém. De meu filho procurar, já prestes a perecer, no meio dos malestais, sua alma fez perecer. Oh, e de buscá-lo já, oh, de buscá-lo já, e com amor, com intenso fervor, oh, e de buscá-lo já. Oh, quem me dera contemplar agora o filho meu, oh,
com o desejo vê-lo entrar na senda do bom querer. Oh, e de buscá-lo já, oh, e de buscá-lo já, e com amor, com intenso fervor, oh, e de buscá-lo já, e de buscar meu filho já, tão viu seu viver. Trazei-me meu filho cá, pois quero a tanto ver. Oh, e de buscá-lo já, oh, e de buscá-lo já, e com amor, com intenso fervor, oh, e de buscá-lo já. Amém. Agora é o nosso momento em que a igreja vai servir a Deus através da contribuição financeira, ao som da música Consagrar Tudo, cantor cristão 305. Após esse momento, eu vou pedir para o irmão José Roberto se dirigir aqui à frente e fazer uma oração de gratidão aí aos dízimos apresentados. Consagrar tudo, 305, cantor cristão. Nós estaremos cantando primeira, segunda e terceira, a irmã Neuza fará o interlúdio, em seguida cantaremos a quarta estrofe. Cantemos. Gratidão, quero
Oremos. Pai querido, Pai santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, te louvando e te adorando. Obrigado, ó Pai, por tudo que ouvimos e vimos nesta casa, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada vida que aqui está, Senhor. E nesse instante, ó Pai, queremos te agradecer por cada irmão que pôde depositar seu dízimo e sua oferta. Pai querido, Pai santo, os abençoe e os guarde, ó Pai. E aqueles que ainda não puderam ofertar e dizimar, que o Senhor possa contemplar as tuas bênçãos na vida de cada um, ó Pai. Que esses recursos sejam usados com sabedoria na tua casa, Senhor, para levar a tua palavra a quem ainda não conhece, ó Pai. Abençoe, Senhor, o projeto ID, Senhor, ali em Lençóis Paulistas. Temos visto, ó Pai, tantas notícias boas dos teus servos ali, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos porque a tua mão está estendida ali naquele local. Continue, ó Pai, nos abençoando aqui neste local. Abençoe o teu servo pregador desta noite, que ele possa trazer a tua palavra aos nossos corações, Senhor. E que nós saiamos daqui, ó Pai, diferente de quando entramos. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a maioria dos irmãos sabe aqui que o carnaval nada mais é do que os 40 dias que antecedem a traição de Cristo, né? E muita coisa o mundo faz aí fora para poder celebrar, porque afinal de contas é um feriado de 5 dias. Feriado não, né? Seria um ponto facultativo, mas se tem como feriado. E muitos pegam folga e aproveitam para viajar e cair na curtição.
Recentemente, numa entrevista de jornal, eu vi que uma apresentadora, só com a sua fantasia e preparação para poder estar comemorando o carnaval, né, a futura traição de Cristo, ela gastou algo em torno de R$500 mil. E nesse momento eu gostaria de abrir um espaço no culto para a gente poder orar. Porque muita gente está se entregando à prostituição, a uma série de coisas que nada vai acrescentar à sua vida. Inclusive, muitos crentes, infelizmente, caem também nisso, né? E eu gostaria de pedir para a irmã Magali fazer uma oração nesse sentido, para Deus ter misericórdia dessas pessoas e preparar nós crentes, né, para poder evangelizar, porque Lençóis Paulista precisa, só que o nosso bairro aqui também precisa e precisa muito. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Diante de Ti, Senhor Deus, neste momento estamos nos colocando, dobrando, Senhor Deus, nos inclinando diante do Teu altar de graça, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, pelo motivo que foi exposto aqui neste momento, Senhor Deus. Todos nós viemos aqui nesta noite, Senhor Deus, e temos a oportunidade de Te render graças, louvores, entoar, Senhor Deus, cânticos e engrandecer o Teu nome. Mas a realidade, Senhor Deus, lá fora está sendo outra por esses dias, Senhor Deus, onde é colocado a festa da carne. Deus amado, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das pessoas que estão, Senhor Deus, vangloriando ao Teu inimigo, Senhor Deus. Pai amado, tenha misericórdia dessas vidas que muitas delas não conhecem a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho que só Jesus Cristo salva. Mas tenha misericórdia, Senhor Deus, também de nós, para que possamos, Senhor Deus, abrir as nossas bocas e poder dizer, Senhor Deus, às pessoas que estão aí fora perdidas, sem salvação, que possamos, Senhor Deus, explanar a salvação de Cristo Jesus. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor Deus, deste povo, dessa população, das pessoas no mundo, Senhor Deus, para que possam, Senhor, de alguma maneira, se inclinar a Ti, conhecer, Senhor Deus, o Teu verdadeiro nome, e porque Tu, Senhor Deus, mandou o Seu Filho Jesus a este mundo, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, para que nesses outros dias possamos ter a ousadia de estar, Senhor Deus, falando ao nosso próximo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer, que foi o Senhor que nos fez. Então só a Ti merece, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai amado, dá-nos, Senhor Deus, essa condição e prepara, Senhor Deus, os nossos corações a ouvir a mensagem desta noite, através do pastor Daniel Cunha, onde veio preparado, Senhor Deus, para explanar a Tua palavra, que possamos, Senhor Deus, deixar o nosso coração aberto a ouvir, Senhor Deus, o Teu recado. E também colocamos, Senhor Deus, mais uma vez, a cada idiano que se encontra ali em Lençóis Paulista, propagando as Tuas boas novas, que possam, Senhor Deus, trazer as boas notícias de almas que ali se renderam aos Teus pés. Pai amado, já Te louvamos, porque sabemos que o Senhor já foi à frente de todas as coisas, e bendizemos-Te a Ti, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Poderia sentar. O pregador dessa noite chegou para mim e falou: você entrega a mensagem para mim por volta de 15 para as 8? Eu falei: então tá bom, né? Vamos correr um pouco para dar tempo. Então, quando ele acabar a mensagem, os irmãos têm a ciência que estão indo embora 5 minutos mais cedo, tá? A irmã já orou pelo pastor. Cadê ele? Pode tomar a palavra. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Essa foi a saudação de Paulo a Timóteo e nós deixamos essa saudação com todos os irmãos nesta noite.
Nós temos aqui a programação lá de Lençóis Paulistas, e nesta hora eles estão começando o culto do impacto no templo da primeira igreja. E nós precisamos estar em oração por eles também, pedindo que Deus abençoe o trabalho que ali está se realizando. Nós vamos então nesta hora orar por eles, pedir pelo impacto desta noite. Ontem, certamente eles tiveram nesse horário um momento de impacto. Pode falar. Nós estamos então nesta noite lembrando daqueles irmãos que estão lá, e nós somos aqui agora a retaguarda. Vamos estar orando por eles, e nesta hora vamos pedir que irmã Leninha nos dirija a Deus nessa oração, pedindo pelo trabalho ali, pelo trabalho desta noite. Eles certamente convidaram visitantes para esta noite e vão estar lá trabalhando pela pregação e pela conversão daquelas pessoas. E nós estaremos também aqui sustentando aquele trabalho desta noite em oração. Irmã Leninha, por favor. Amém. Gostaria de falar nesta noite estamos dentro do assunto e das motivações desta semana. Gostaria de falar nesta noite sobre a missão de pregar o Evangelho, que parte da nossa igreja está lá em Lençóis Paulistas, mas nós aqui também estamos para pregar o Evangelho. Eu gostaria de saber se nesta noite nós temos alguma pessoa que nos visita nesta noite, que é a primeira vez que nos visita nesta noite. Não temos ninguém, né? Ah, temos. Que Deus abençoe. Como é o nome? Gleice e Amanda, né? Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda. Os irmãos que estão ao lado dela, abracem-na. Mais algum visitante entre nós? Não temos mais, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. São conosco o irmão Frederico e a sua esposa ali. Nós nos alegramos com a presença deles. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 até versículo 20. É um texto bastante conhecido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Podeis assentar. O versículo 19 diz: Ide, fazei discípulos em todas as nações. Nós estamos cumprindo essa palavra lá em Lençóis Paulistas, né? Lembrando que o ide de Jesus, a ordenança de Jesus, essa ordenança é para o mundo todo, fazer discípulos aqui no Brasil, em qualquer parte do Brasil, ou missões mundiais. Estaremos comemorando em março, lembrando de missões mundiais. Esta missão de pregar o Evangelho, ela foi para Isaías, aquele profeta que teve uma visão grande no dia da sua conversão. Ele estava diante de Deus e ele se sentiu impuro, ele se sentia um homem de lábios impuros, e ele curvou a cabeça e ficou diante de Deus. Naquela visão, ele não conseguia olhar para Deus, mas Deus, na sua misericórdia, ordenou a um anjo que tirasse uma brasa do altar, tocasse os seus lábios. E naquele momento, Isaías se engrandeceu, ele se fortaleceu e ficou tão feliz. E Deus, naquela mesma hora, disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era, na verdade, uma sugestão da Trindade, né? Esse nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão envolvidos nessa palavra. E quando Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se sentiu tão agradecido que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta palavra foi para Isaías uma palavra realmente significativa. Era uma solicitação que vinha do soberano Deus. E ele então respondeu adequadamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos lá em Lençóis Paulistas porque estamos respondendo a uma solicitação de Deus. Deus está querendo salvar a humanidade. Deus disse: não tenho prazer na morte do que morre. Certamente Deus não tem esse prazer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa hora, quando Deus disse essas coisas, quando a palavra de Deus diz essas coisas, nós somos chamados, somos impulsionados. O apóstolo Paulo diz: o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para Paulo, ele disse, era algo que ele não se envergonhava de pregar o Evangelho. Para ele, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós sabemos que o Evangelho tem esse poder de mudar as nossas vidas, quando nós temos como base a nossa própria experiência, quando nós olhamos para nós e olhamos para trás e dizemos como nós éramos antes e agora somos bem diferentes, modificados, transformados, e então nós somos chamados a pensar nesse poder transformador. Paulo disse em outra parte, quem está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
tudo isso constitui em cada um de nós uma motivação, um chamado, uma solicitação de Deus para transmitir esta palavra para cada pessoa que nós conhecemos. Era também para o apóstolo Paulo uma chance de conhecer aquele em quem deviam invocar. Em Romanos 10, nós encontramos, capítulo 10, versículo 14, ele diz que, como pois, a Bíblia diz lá, no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o versículo 14 diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão se não há quem pregue? O versículo 14 diz, assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, certamente, Paulo está dizendo aqui que a pregação do Evangelho, a missão de pregar o Evangelho é dar a cada pessoa ao nosso redor, nosso parente, nossa sogra, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso tio, nosso vizinho, nosso patrão, que ainda não é crente, de conhecer, de saber a quem deve invocar, porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Será salvo. Então, o fato é de que nós precisamos dar essa chance. Nossa igreja está lá em Lençóis Paulistas para dar essa chance aos moradores, aos habitantes daquela cidade. O evangelho bíblico neotestamentário é a alegre notícia de que nasceu o Salvador. Em Lucas 2:10, a Bíblia diz que o anjo diz, eis que vos trago o evangelho de grande alegria, que vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o evangelho neotestamentário é aquela nova ou aquela notícia alegre de que existe uma salvação, de que existe perdão para os pecados, de que alguém pode chegar a ter um momento de encontro com Deus sem perturbação, sem medo. Cada um de nós tem medo, cada pessoa tem medo de se achegar a Deus por causa dos seus pecados. Aquele homem, quando foi ao templo, um deles começou a dizer, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano que está ao meu lado. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas aquele publicano, cobrador de impostos, ele estava cabisbaixo, tinha vergonha até mesmo de erguer a cabeça e olhar para o céu e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Certamente, a Bíblia diz lá, certamente esse desceu justificado para a sua casa e não aquele outro que se exaltava. O Evangelho é a boa nova, a alegre notícia de que nasceu o Salvador. E nós precisamos dar a chance, encarnar e nos envolver na missão de pregar o Evangelho. Hoje, todos os crentes em Jesus Cristo como Senhor têm essa missão de pregar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho de Jesus é uma missão que procede de uma autoridade. No versículo 18, nós lemos assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Em outras versões, diz, todo poder me é dado no céu e na terra.
Então nós podemos unir as duas coisas, autoridade e poder em Jesus Cristo. Ele tem autoridade em todos os sentidos. Num tempo em que a autoridade é questionada em todos os segmentos da sociedade, família, os pais já não têm mais autoridade para disciplinar os filhos se rebelam, discutem com os pais e não atendem, não obedecem. A autoridade da polícia, quando a polícia tenta fechar, impedir, coloca tapumes ali para impedir a passagem de manifestações, aqueles que estão chegando, eles empurram aquilo, jogam pedra nos policiais, lançam todo tipo de instrumentos sobre os policiais, e os policiais são obrigados a lançar bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, mas isso não surte muito efeito, porque o que falta é a autoridade daqueles policiais ou o respeito por parte das pessoas. Hoje, a autoridade é questionada em todos os sentidos. A Bíblia nos fala da autoridade divina de Jesus Cristo. Ele disse que tinha autoridade no céu e na terra. Então, ele tem autoridade para nos disciplinar, para nos mandar, para nos ordenar, para dizer coisas que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, e isso ele faz através da Escritura, através da pregação, através do estudo da palavra de Deus. Mas no céu ele tem autoridade para perdoar pecados ou deixar de perdoar pecados. E então nós temos esta palavra. Em Marcos, capítulo 2, temos a história de um homem paralítico que queria chegar perto de Jesus para ser curado. E então ele contratou 4 homens que pudessem levá-lo até Jesus. E quando aqueles homens chegaram à casa onde Jesus estava, a casa estava abarrotada, estava lotada de pessoas, não havia um lugar por onde passar, nem janela, nem portas, nada, não havia nenhum espaço disponível para chegar aquele paralítico até Jesus. Então aqueles homens tiveram a estratégia de subir ao telhado, fazer uma abertura no telhado e baixar com cordas o leito daquele homem até os pés de Jesus. E então, Jesus, olhando a fé daqueles homens, disse, e olhando para o paralítico, disse: perdoados te são os teus pecados. Certamente não era essa a palavra que todos esperavam, porque murmuraram, disseram: mas quem é esse homem que perdoa pecados? Ele blasfema, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo os pensamentos e o murmúrio do grupo que estava naquela casa, ele falou em voz alta: qual é mais fácil dizer, perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? E então, olhando para o paralítico, disse: homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Certamente Jesus estava enfatizando aí a autoridade, né? Ele está dizendo, quem tem autoridade para fazer isso? É Deus? Então, só Deus pode perdoar pecados, mas também só Deus pode levantar um paralítico. Então, Jesus nesta hora enfatizou a sua autoridade. Outro exemplo nós temos na experiência de Zaqueu. Hoje pela manhã, irmão Geraldo José pregou sobre Zaqueu, falou sobre Zaqueu muitas vezes. Ele enfatizou o fato de Zaqueu estar subindo numa árvore, mas eu gostaria de enfatizar apenas o fato de que Jesus chamou Zaqueu para estar na sua casa e disse:
hoje me convém estar em sua casa. E chegando na casa, aquele Zaqueu ficou tão comovido com a vontade, o desejo de chegar ali. Jesus sentiu a boa vontade de Jesus, e então ele derramou o seu coração: Senhor, se em alguma coisa, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se em alguma coisa tenho roubado ou defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, ouvindo aquela palavra, disse: hoje veio a salvação a esta casa. Era uma palavra de autoridade. Jesus estava perdoando aquele homem. Jesus estava riscando a dívida que ele tinha, não só com as pessoas que ele havia roubado na cobrança de impostos, mas ele estava agora riscando a dívida que ele tinha no céu. Porque a Bíblia diz que o ladrão não tem direito ao céu. Aquele homem era um ladrão, ele havia roubado tantas pessoas, e as pessoas estavam todas zangadas com ele. Ele passava e todo mundo virava o rosto, desviava dele. Então, naquele dia, Jesus enfatizou a sua autoridade para perdoar pecados. Ele disse: hoje veio a salvação a esta casa. Essa busca, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse essa palavra para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa busca de Cristo é feita através da pregação. Jesus já não está conosco, ele está no céu, ele está em nossos corações, mas através de cada um de nós, ele vai em busca do pecador. E então, por isso que através da pregação da palavra, que nós efetuamos a busca do pecador. Por isso que ele está conosco todos os dias. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias. Por isso que boa parte da nossa igreja está lá em Lençóis Paulistas, numa operação de impacto na pregação do Evangelho. A igreja está aqui, mas também está lá em Lençóis Paulistas, bem distante daqui, na pregação do Evangelho, uma operação de impacto em toda a cidade, no templo, nas ruas, nas casas, em cada lar, cada pessoa que chega, vai visitar, a igreja de Jardim Brasil, chegando lá e realizando essa operação de impacto. A igreja está obedecendo essa palavra de Jesus, de buscar o que está perdido. Jesus veio buscar e salvar. Isso ele disse a Zaqueu, mas essa palavra ficou escrita e hoje ela é real. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Quando pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, a autoridade não é nossa. A autoridade é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos apenas comandados, soldados, servos de Jesus Cristo. Servos do Senhor Jesus Cristo. A missão de pregar o Evangelho é também de fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que segue a um mestre ou um professor. E ele não só segue por seguir, mas ele segue porque quer aprender. E para onde ele vai, está fazendo perguntas. Isso na Grécia, os antigos mestres tinham essa habilidade de conduzir a sua classe por vários lugares, caminhando com eles pelas ruas, indo pelos montes, e a cada passo que davam, os alunos perguntavam: mas o que é aquilo ali? O que significa aquilo ali? E o mestre explicava: e aquilo lá? E assim
através da caminhada, eles aprendiam e o mestre ensinava. Então nós temos aqui que discípulo é aquele que segue ao mestre ou professor. No texto inicial, no verso 19, Jesus esclarece que a missão era levar a mensagem a todas as nações. Em outra parte diz, levar a mensagem a toda criatura deste mundo. Mas em Mateus 28, 19, está falando aqui que a missão dos seus comandados, dos seus soldados, dos seus servos, dos seus discípulos, era levar a mensagem de salvação a todas as nações. Isso envolve aprendizado, isso envolve ensino, isso envolve treinamento. Antes de sair daqui, a equipe de quase 70 pessoas estavam aqui treinando, até 2 domingos pela manhã treinavam. Isso envolve treinamento, né? Certamente nós precisamos estar treinados, mas uma das coisas que nós temos já conosco é a nossa própria experiência. Quem não tem algo para dizer às pessoas aí fora, não tem nada para dizer? Certamente o crente tem, porque ele tem uma experiência. No dia em que eu me converti, e então ele dá o seu testemunho, conta a sua história de conversão. Então esse é o primeiro passo no treinamento, mas ele precisa certamente de mais treinamento, e o fato é de que Jesus está disposto a operar esse treinamento. Jesus, temos aqui, ele diz aqui, que é necessário observar todas as coisas. Ele diz assim, que é preciso aprender. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas aí ele aponta para os seus discípulos e diz, vós sois a luz do mundo. Então, o que nós entendemos é o seguinte, mas por que Jesus disse isso? Se ele é a luz do mundo, quem o segue não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida, porque ele apontou para o discípulo e disse, você é a luz do mundo. Certamente aquele discípulo estaria aprendendo a refletir a luz. A cada dia ele precisava refletir a luz de Cristo diante das pessoas. Por isso Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O fato é de que nessa palavra Jesus está ensinando os seus discípulos a pregar o Evangelho. Você tem uma luz dentro de você, você já tem um conhecimento, você já tem dentro de você uma experiência, e então você precisa refletir essa luz que você já tem. Antes você estava em trevas, antes você andava como tateando pelas paredes, mas no momento em que você aceitou Jesus como Salvador, você já tem a luz de Jesus Cristo dentro de você. E você precisa começar a refletir, começar a resplandecer essa luz diante dos homens e diante das pessoas, para que, motivados pela sua luz, possam ele também conhecer a Deus. Nossa igreja foi a Lençóis Paulista não só para evangelizar, mas eles foram também para mostrar àquela igreja que precisa andar com seus próprios pés. A igreja foi lá, está fazendo um trabalho excelente lá, trabalhando, mas certamente eles estão treinando os membros daquela igreja para saírem depois e dar continuidade
seria a conservação dos resultados feita pela própria igreja. Então, a igreja de Jardim Brasil não só está evangelizando lá, mas está mostrando aquela igreja de Lençóis Paulista, uma igreja com 20 membros, que precisa andar com seus próprios pés, não depender simplesmente de ajuda externa. Perto está, a Bíblia, o texto diz lá, que a missão é uma missão supervisionada por Jesus. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. O fato de que Jesus está conosco todos os dias é de fato uma maravilha, porque nós descobrimos que em cada situação nós não estamos sozinhos. Nós precisamos lembrar que Cristo está conosco todos os dias. No Antigo Testamento, o salmista disse, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os abatidos de espírito. Outro texto é Salmo 34, 18. Salmo 145, 18 diz, perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Então, Deus, essa expressão, perto está o Senhor, está lá desde o Antigo Testamento. Está trazendo, é uma mensagem contínua, de que Deus está perto de cada um de nós. Ele não nos abandonou, não nos deixou. Existe uma teoria de que Deus criou o mundo e deixou ao léu, ele abandonou esse mundo, e cada um que se vire, cada um por si. Não é verdade. A Bíblia é clara, ela nos esclarece, ela nos ensina, ela nos mostra que Deus cuida de cada um de nós. Deus não vai nos desamparar nunca. Ele vai nos acompanhar. Cada dia Ele nos acompanha. Jeremias disse, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Cada manhã. As misericórdias do Senhor, então se renovam. Antes de você levantar pela manhã, Deus já renovou as suas misericórdias, porque você vai precisar dessas misericórdias. Então, essas misericórdias foram renovadas, porque Deus está perto de cada um de nós. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espíritos. Jesus prometeu estar perto daquele que, no cumprimento da missão de pregar o Evangelho, às vezes ele, em determinado lugar, ele se assusta, ele bate numa porta e custam atender. De repente surge um cachorro bem grande, e então ele tem vontade de sair correndo. E aí logo depois vem a dona da casa, o senhor, abre a porta e a pessoa fica afastada do portão, e com aquele susto ela já perdeu exatamente o que pretendia dizer, né? A sua abertura, o que ela ia dizer de início, se assustou e houve uma perda. Mas a Bíblia diz claramente lá, que naquela hora não vos preocupeis com como ou o que haveis de dizer, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Mateus 10, 19 e 20. Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com ele. Jesus está saindo, então ele entrou num barco e o piloto largou, então saiu para alto mar. E Jesus então aproveitou para tirar uma soneca lá na popa. E os discípulos estão lá conversando, mas de repente uma grande tempestade se levantou. E o barco ia e descia nas ondas. E de repente as ondas estavam tão altas que os discípulos se assustaram e foram acordar o mestre e disseram: Senhor, salva-nos, porque estamos a perecer. Jesus abriu os olhos, olhou para aqueles discípulos, disse: mas por que essa pequena fé? Qual é a razão desse tumulto todo? E então
levantou a mão e estendeu e acalmou a tempestade. O vento e o mar, as ondas se acalmaram e Jesus, só com um gesto, acalmou a tempestade. E então, Jesus, naquela hora, fez com que ele tivesse autoridade perante os discípulos, porque aqueles discípulos disseram assim: quem é este homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? A autoridade de Jesus, ou melhor, poder sobre a natureza. Jesus levantou apenas as mãos e toda a natureza lhe obedeceu e atendeu. O fato é de que Jesus está conosco todos os dias e ele tem poder, ele tem autoridade. Esse episódio aqui fez com que surgisse aquele cântico para as crianças: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você gostaria de ter Jesus no seu coração? E estou falando também aos ouvintes da internet, aos que estão nesta noite. Você gostaria de ter Jesus no seu coração nesta noite, a partir de hoje, como aquele que vai estar na sua vida todos os dias? Isto não significa que você vai estar livre de problemas, você não vai ficar livre de uma gripe, você nem está livre da dengue, nem está livre da chikungunya, pelo fato de ser crente no Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas o fato de que somos crentes e Jesus está conosco, ainda que venhamos a contrair a gripe da dengue ou da chikungunya ou coisa pior ainda, ainda assim mantemos a paz no coração, a alegria, e conseguimos cantar louvores a Deus, porque cremos que Deus está conosco, que Jesus está do nosso lado e que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Aquela viúva, lá na cidade de Naim, viu morrer o seu único filho, de arrimo, de sustento da casa. E Jesus, ela chorou, estava já levando o féretro para sepultar aquele rapaz, mas Jesus chegou, se aproximou dela e disse: não chores. Colocou a mão do seu ombro e disse: não chores. E Jesus deu a alegria de trazer a vida àquele rapaz. Então, Jesus, nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre junto de cada um de nós. Quando aquele desesperado e sozinho, cobrador de impostos, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum vizinho que lhe fosse amigo, que lhe fizesse algum comentário, pedisse alguma coisa a ele. Ele era rico, Zaqueu era rico, mas não tinha amigos, não tinha ninguém. E quando aquele homem subiu a uma figueira brava para ver Jesus, para ter pelo menos uma visão de Jesus, Jesus disse, ele se surpreendeu quando Jesus disse: hoje me convém estar em sua casa. O fato é de que Jesus nos surpreende cada vez que nós nos sentimos tão sozinhos, tão vazios, tão preocupados, tão angustiados, tão ansiosos. Nessa hora, Jesus nos surpreende e está conosco naquela hora que mais necessitamos. Nós oramos a Deus e Deus está pronto a nos atender. Hoje, Jesus está dizendo: eu quero hoje estar na sua vida. E quando nós
estamos num tempo de carnaval, quando o mundo todo está, ou pelo menos o Brasil todo, está envolvido num carnaval furioso, numa festa de homenagem a Satanás. Nós nos sentimos muitas vezes isolados, mas o fato é de que nós estamos felizes porque temos Jesus conosco e nós não precisamos daquela alegria exterior, porque existe em nós uma alegria que só Jesus pode dar. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos a Deus aí pela palavra do pastor Daniel. A igreja, por favor, se coloque de pé e vamos cantar o hino 441 do cantor cristão, Graça e Salvação. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor. Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como aspiram a paz divina. Vede levar-lhes o gozo eterno, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo o mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Forte é o braço daquele que dá salvação do Senhor. Sua palavra tem maravilhosa graça e salvação. Vós os remidos bem alto cantai, ide aos aflitos a paz proclamai. Ide por todo lugar e mostrar graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo o mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Deus a mensagem por nós enviou, salvação do Senhor. São profundezas que nos revelou, graça e salvação. Todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo o mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Amém. Bom, nesse momento, como nós fazemos de costume, quem tiver algum pedido de oração para fazer, pode se colocar aqui à frente. E eu vou pedir para o pastor Daniel fazer essa oração de intercessão e logo após empreitar a bênção apostólica.
Cada um tem uma necessidade particular e nesta noite o Senhor Jesus Cristo conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, sabe o que nós necessitamos nesta hora. Cada um tem uma necessidade particular, mas que o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Por isso que nós vamos orar nesta noite, pedindo por todos quantos aqui estão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos porque os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Te agradecemos porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Os seus olhos estão atentos às nossas necessidades. O Senhor sabe o que vai em nossos corações, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, conhece a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o que vai no coração de cada um de nós nesta noite. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor atenda a súplica silenciosa de cada um. Cada um tem uma necessidade particular e o Senhor está disposto a ouvir. Certamente o Senhor exige de cada um de nós aquela submissão, aquela disposição de obedecer, mas o Senhor sempre está pronto a nos ouvir. E nós, nesta hora, nós suplicamos em favor de cada uma pessoa que aqui está na frente. Também por aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que possam também ser atendidos nesta oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em toda a terra, e com esta igreja, e com todos que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar e após o som do pós-lúdio nós estamos dispensados.